Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera. Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera. Lembrando que esse programa ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, e nós temos também na parte técnica o Alexandre Ferreira fazendo a mágica acontecer. Essa é a edição número 101. E nós temos também o apoio da Francesca Oberti, da J. Santos Imóveis. Francesca Oberti, um beijo de luz para você, minha querida. J. Santos Imóveis, também apoiando aqui o programa Consciência Próspera. O J. Santos Imóveis que é aluguel, compra, venda, e o tema dessa edição, desse bloco da edição, tem a ver com isso também, com casa. Você vai ver daqui a pouquinho. Antes ainda, uma mensagem para você. Uma casa pode se tornar um lar quando a consciência está. As paredes não apenas são ouvidos, mas sentem, vibram, reverberam intenções e alma. A pele do corpo espelha as pulsações do coração, os anseios, sucessos, presentes e passados. Você escuta um sussurrar? O que é o corpo para a alma? O que é a casa para o corpo? O que é a casa para o mundo? Você está em casa ou no lar? E o tema desse bloco, do segundo bloco do programa 101, Consciência Próspera, é relacionado com casa, é relacionado com lar, é relacionado com essas energias que nos envolvem. O tema é Feng Shui ou Feng Shui. A gente vai estar entrevistando aqui a Silvana Occhiali. É isso mesmo, Silvana? Occhialine. Silvana Occhialine. E como é que se fala? É Feng Shui ou Feng Shui? Então, para a gente facilitar, porque o certo é Feng Shui. Feng Shui. E o Feng Shui é já difícil da gente falar. Imagina explicar para uma pessoa como que se soletra. Verdade. Então você escreve de um jeito, fala do outro. Então a gente procurou fazer uma coisa abrasileirada, mas uma coisa fácil para que todo mundo pudesse entender melhor. Então ficou Feng Shui mesmo. Feng Shui. Por aqui no Brasil. Muito bem. Então a Silvana, ela é presidente do Instituto Brasileiro de Feng Shui, não é isso? Exato. E é uma das grandes conhecedoras também. Teve contato com a Denise Lin e com várias outras pessoas, estudou, né, com vários outros professores. Mas vamos voltar para esse tema. Como é que começou esse seu contato com a espiritualidade até chegar nessas questões do Feng Shui? Primeiro, o contato começou com a minha paixão pela casa. Fazendo decoração, eu sou decoradora. E eu sempre cuidei das casas, e eu tinha um especial carinho com as casas. Eu gosto de ver tudo bonito, aquela coisa do libriano, de ver tudo lindo. Organizado, com bonito, harmonia. Tudo gostoso. Você chega em casa, ai, que linda minha cheio casa. Cheio de detalhes. E aí eu comecei, depois que eu me separei do primeiro marido, e depois de um grande problema físico, eu voltei para São Paulo. Sim. Eu tinha morado algum tempo fora, voltei e comecei a trabalhar. Só que eu senti a necessidade de algo mais. E aí eu fui buscar na espiritualidade. Busquei vários lugares até que desenvolvi muito toda essa área espiritual de várias formas. E numa mesma época, algumas pessoas que não se conheciam falaram para mim do Feng Shui, que tinha a minha cara. Aí eu fui buscar, fui procurar, confiei nas pessoas e fiquei apaixonada. Tão apaixonada que tudo que eu me colocava naquela direção se abria assim na minha frente. Não era uma porta, eram portões do paraíso mesmo. Foi muito bonito, foi muito bonito. Que bacana, que sincrônico. E fui estudar com os maiores mestres que eu já conheci. E aqui no seu livro, né, de Feng Shui, O Poder de Atrair a Prosperidade, tem o prefácio da Denise Lee e da Nancy Santo Pietro. Elas são duas pessoas muito especiais na minha vida. Elas escreveram 2 livros que são best-seller nos Estados Unidos, e por conta disso eu fui buscá-las. Vamos citar os 2 livros? O da Denise Lee? Ela tem vários, ela tem mais de 15 livros. Eu vou mencionar aquele que me tocou, o primeiro contato, né, o que mais me tocou foi o Sacred Space, que ainda era em inglês, Espaço Sagrado, que dá o nome
e que eu faço menção no meu site, que é uma homenagem à minha grande mestra, hoje minha amiga querida Denise Lim. E Nancy Santo Pietro, acho que chama Harmonia dos Espaços, seu livro traduzido em português. A Denise também tem vários livros traduzidos em português. E elas são, assim, mestras muito, muito importantes, muito sábias, e que eu venho acompanhando há muitos anos. Hoje, esse carinho especial. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Feng Shui. Falar um pouco sobre os 5 elementos da natureza e como que eles, como é que é a sua aplicação no equilíbrio da casa. Assim. Uhum. Eu vou colocar de uma forma bem fácil, bem simples. Para os orientais, para os chineses, eles têm como base 5 elementos e não 4, como nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Eles trabalham com a madeira, o fogo, o metal, a terra e a água. Uhum. Quando esses 5 elementos estão muito harmoniosos no espaço, existe um pouco de cada um desses elementos no ambiente, torna-se um ambiente muito agradável, muito gostoso. Vou dar um exemplo bem fácil. Sim. Quando você olha um jardim japonês, não é uma delícia? Lindíssimo, belíssimo. Nossa, você diz que gostoso, que paz. Só de olhar parece que você medita. Yes, é isso. Então, nesse jardim, contém os 5 elementos. Ele contém a terra, né? A própria terra. Tem a madeira, que são as flores, as plantas, né? Tem o metal, que são as pedras. Tem o fogo, através das luminárias, que sempre tem uma luminária. Tem os peixes, que também são elemento fogo, tudo que é quente, nós somos elemento fogo. Sim. E também contém água, sempre tem uma cachoeira, uma água em movimento. Então, é muito prazeroso. Se a gente trouxer esse equilíbrio, essa coisa gostosa da natureza para dentro dos nossos ambientes, fica muito mais gostoso permanecer lá. Uhum. Existem diversas escolas, né, de Feng Shui, por exemplo, o budismo tântrico tibetano do chapéu negro. Qual é as escolas que você tem utilizado no seu trabalho e quais são as escolas que existem nesse estudo tão abrangente que é do Feng Shui? Existem várias escolas, eu estudei em quase todas. A autora indiana, que é o Vastu Shastra, que é maravilhosa, Sim. maravilhosa. Um dia eu vou me aprofundar também nessa escola. Mas existe a escola que é a da bússola, que é a escola mais tradicional. Existe a escola que foi invertida, o Bagua foi invertido para o hemisfério sul, por quê? Lá no norte nós temos, o norte é frio, né? E o sul é quente. Sim. Aqui nós temos exatamente o oposto. O nosso norte é quente e o nosso sul é frio. Então, um mestre, Roger Green, que eu estudei com ele também aqui no Brasil, ele inverteu a bússola para o hemisfério sul. Tenho muita admiração pelo trabalho dele, assim como tenho muita admiração também pela Escola da Bússola. Mas essa da Escola da Bússola. O desse mestre, como é que chama? É a bússola invertida mesmo? Roger Green, eu não sei como chama a escola dele, mas ele é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, desenvolveu um trabalho muito bonito, tem o maior respeito com todos. Sim. Só que tem sempre alguma coisa que te toca mais fundo, né? E o que te toca mais fundo? E o que me tocou mesmo foi a escola do budismo tântrico tibetano, do chapéu negro, que muita gente diz, tá chegando uma bruxa com chapéu preto, né? Nada disso. Então, é que nós temos hoje uma conotação, talvez errônea, que logo vem à mente quando se fala de chapéu negro, que vem uma bruxa, vem alguma coisa, não tem nada a ver. Infelizmente ainda tem pessoas que fazem. Por que tem esse nome? Porque, olha que interessante, cada mestre de Feng Shui, dependendo de cada mestre do budismo tântrico, dependendo da área que ele atua, ele tem a cor do chapéu diferente. E é por isso que é do chapéu negro. Né? Então, se as pessoas se aprofundarem um pouquinho mais e entenderem, sem julgar, né, que é muito difícil julgar, ai, que gostoso. É verdade. Então, as pessoas vão ter uma vida mais feliz, principalmente não criticando os outros, principalmente não falando mal das outras escolas, né, e respeitando
tem lugar para todo mundo. Na realidade, eu vou te falar uma coisa, eu vou compartilhar com você. Não importa qual escola você faça, se aquela que você se sente afinizado e se você achar que aquela que vai dar certo, faça e ela vai dar certo. E é importante também isso, né? Cada uma das escolas tem as suas histórias de sucesso. Com certeza absoluta. E o que bom que tem várias escolas, porque para um ano pode dar certo, para outro dá certo. E existem várias personalidades. Isso. A tua personalidade é diferente da minha, não posso te obrigar a fazer o mesmo que eu faço, não é mesmo? Dizem até uma frase, eu não sei onde é que eu ouvi falar, mas dizem uma frase que se Deus quer agradar a todo mundo, ele é um para cada um, né? Ele é um Deus específico para cada um mesmo, porque para desenvolver mesmo essa consciência mais abrangência, e o julgamento é o que mais realmente pega, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre, porque quando fala de Feng Shui, o que mais se apresenta é o processo de cura, né? Falar um pouquinho sobre as curas, o que seria as curas dentro do Feng Shui e como que elas são, dê alguns exemplos de como que elas ocorrem realmente no ambiente da pessoa que está acompanhando a gente, que está assistindo o nosso programa. Os nossos espaços refletem diretamente na nossa vida. Por quê? Porque eles são a nossa segunda pele. Tudo que está nos envolvendo está vibrando uma energia em você. Uhum. Então, é interessante, quando eu pego a planta baixa de uma casa, eu sei dizer como que é a personalidade, como é a vida da pessoa. Outro dia, essa semana, eu fiz um trabalho para uma revista. As pessoas me mandaram fotos das casas das pessoas. E eu falei a personalidade delas, como é a vida delas dentro daquela casa. E se eu pegar a planta baixa, eu sei dizer se você vai ser próspero, se você vai ser traído, se você vai ter boa saúde naquela casa. É mágico? É mágico. Hoje, essa informação chega e é simples. Todo mundo pode fazer. Eu não sou especial porque eu faço isso. Eu fui buscar, eu fui estudar. Então, eu diria, existem coisas que a gente não pode modificar. É o plano físico. Né? Por exemplo, um apartamento, você vai ter que morar naquele com aquelas mesmas paredes. Então, não é isso? E nem sempre o apartamento é assim, quadradinho ou retangularzinho, como deveria ser. Exato. Né? Em São Paulo, então. E menos ainda, porque daí os arquitetos gostam de fazer aquelas coisas todas tortas, esquisitas, as portas enviesadas, porque eles são criativos, não é mesmo? Mas se eles soubessem, se eles tivessem informação de que isso não é benéfico para as pessoas, né? Mas é interessante, porque enquanto a gente vive aqui, nessa tridimensão, no planetinha Terra, ainda nós vamos ter as dificuldades, os problemas. No momento em que você começa a ter consciência deles e começa a modificar neste campo da matéria, você começa a obter as suas melhoras, as suas curas, né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho no contexto de um apartamento, de uma planta, existe um pedacinho faltando e dependendo... Tipo, passa o encanamento, eles colocaram a parede... Não, às vezes a casa não dá para chegar até naquele lugar. Ou o arquiteto é tão criativo que decidiu que aquele cantinho ia ficar mais bonito assim, sem construir. Ou porque vai aumentar a metragem quadrada da casa e o casal queria só aquele tanto. Enfim, por N motivos, N razões, as coisas acontecem assim. Aí você vai lá e aluga ou compra aquele espaço. Isso vai determinar como vai ser a sua vida. Esse pedacinho que está faltando. Esse pedacinho pode dizer, se esse pedacinho for na prosperidade, você vai ter dificuldade para prosperar, para ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Se, dependendo do lugar onde está localizado o banheiro, também eu posso dizer se você vai ter sucesso ou não, se você vai ser próspero ou não, se você vai perder dinheiro, o dinheiro vai vazar da sua mão. É interessante. Então, perfeito, não tem. Eu falo, só quando a gente estiver lá em cima batendo as asinhas junto com os anjinhos. Mas aqui, enquanto a gente estiver na Terra, a gente pode melhorar o plano físico. E essas são as curas, né? Na realidade, olha que mágico que é. E cada vez mais eu gosto mais do Feng Shui. Por quê? Porque a gente conecta a nossa mente, o nosso subconsciente com aquilo que a gente deseja, corrigindo no campo da matéria o que a gente quer. E aí se faz uma conexão. É como se você fosse
no corpo físico de alguém que estivesse com um bloqueio, uma dificuldade, coloca uma agulha de acupuntura, não funciona? Melhora. Funciona. Passou a dor de cabeça, passou a tensão. Então, nós vamos curar a casa, curar os espaços. E eu considero... As curas, então, é uma construção com a acupuntura da casa. Eu considero o Feng Shui como a medicina do lar. Existem várias técnicas, várias formas de você detectar os problemas e como você pode corrigi-los. Existem várias formas. Uma forma bem legal para a gente corrigir, e é bem simples de fazer, e que as pessoas fazem normalmente errado, é a forma como elas se colocam nos seus espaços, Samuel. Exemplo? Por exemplo, se eu tenho um espaço assim, vamos colocar assim para que as pessoas possam ver, desse jeito, dá para ver? Tá. Vamos supor que a porta seja aqui. A porta está no meio do livro. No meio. Onde eu vou colocar a minha mesa, onde eu vou me colocar, ou dormindo, essa a gente chama de posição de comando do seu espaço. Entendi. Posição de comando é nessa porta de entrada, é isso? Esta daqui é a entrada da energia. Entrada da energia. Se você ficar por trás dessa porta, vamos supor que a porta abre para cá, e você se coloca aqui, você está por trás da porta. Eu já sei que você vai ficar por trás de todas as coisas, você não está na frente. Na frente. Se você se... O que quer dizer? Se está por trás da porta, o que quer dizer? Por exemplo, ele está sentado no escritório... As coisas acontecem por trás de você. Sem a pessoa saber. Quando Sim. ela vai saber, as coisas já aconteceram. Entendi. A mesma coisa acontece, vamos supor que a pessoa se coloca de costas para a janela. Sim. Então, eu estou com a mesa e sentado e às minhas costas eu tenho uma janela. As coisas vão acontecer por trás. O que vai acontecer? Você pode ser traído, enganado. Então, a pessoa não pode se sentar com a janela... Você fica vulnerável que vem por trás. Entendi. Vamos supor que você coloque, porque às vezes acontece muito, né? Tem uma bancada e você vai se colocar olhando para a parede. Imagine. Vários escritórios são assim, né? Vários. Quase todos os quartos de jovens hoje são assim. Então, todos os dias a pessoa fica trabalhando com um bloqueio. A nossa mente subconsciente recebe essas informações de barreiras, de dificuldades por todos os nossos espaços. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que você abre a porta da seu quarto ou da sua sala e você logo encontra uma parede. O que acontece todo dia? Todo dia, parede. Você entra 2 vezes, parede. Acontece que a tua vida fica uma bloqueada. Parede bloqueada. São obstáculos desnecessários, né? Mas e daí? O que eu faço? O que faz? Não vai poder derrubar a parede? Eu vou vender o apartamento, a casa, não dá para derrubar a parede porque eu tenho uma cozinha do outro lado, né? Não dá. Então a gente faz a correção. E, por exemplo, se a pessoa está sentada de lado, na lateral assim, a porta de entrada abre aqui e se ela olhar para a esquerda, ela olha e vê a porta entrando. Aí tudo bem. Quando você está... A posição de comando é a seguinte. Vamos imaginar que a porta seja aqui, como eu falei, no centro, e a porta abre para cá. Isso. Melhor posição para essa pessoa. Aqui, com as costas aqui, ou com as costas aqui. No livro tem, quem quiser, depois pode ver. Tem algumas figuras também no meu site, também, se a pessoa quiser ver. E acessa Sagrado Espaço. E aí, a pessoa tem que ficar de frente olhando para a porta. Não é assim, olhando de lado, né? É olhando de frente. Onde fica o rei? Na última sala ou na primeira sala do palácio? Ele fica lá na portaria junto com os guardas? Distante. Você não pode ficar logo na entrada. Então tem a posição do comando para a empresa. E aí muda tudo. É tão lindo. Muito bem. Aí ele tem esse problema, por exemplo, da parede. E aí, o que vai fazer? Como vai fazer esse negócio da parede que está na frente dele? Não dá para tirar. Não dá para mudar de lugar? Coloca um espelho bem grande. Aí coloca um espelho que jamais vai cortar a sua figura. Por exemplo, tem gente que põe o espelho tudo quadradinho, divididinho. Não assim, aparece. Ou não aparece... A testa. Aí, você sabe que você falou uma coisa super interessante? Eu fui atender, tá a historinha aqui no livro, fui atender uma cliente que
no closet dela, nesse lugar que ela reserva, fala-se closet, né? Sim. Tinha um basculante em cima, onde entrava a luz, era a janela, e armário dos dois lados. Todos os dias, o marido ia lá se espelhar nesse espelho que ela tinha colocado, e ela me disse, sabe, Silvana, o problema do meu marido é que ele diz que ele não tem cabeça para nada. Vou te contar como que era a coisa. Ele media 1,90 m e ela 1,60 m. O espelho só dava para ela se enxergar, não dava para ele. Para ele se enxergar. Ele se via sem cabeça sempre. Ele não se via, cortava aqui, a cabeça ele não tinha, literalmente não tinha. Então, cuidado, tudo que tem no seu ambiente, ele te passa uma informação. Nós agora temos essa facilidade e recebemos essas informações. Que legal, né? Muito até bom. Para a gente evoluir bem rapidinho. Isso aí. Muito bom. E se, por exemplo, uma pessoa, uma das coisas que muitos consultores falam é sobre morar, residir. Se a pessoa mora próximo de uma rede de alta tensão ou próximo de algum poste, qual é a influência que isso tem e qual seria uma cura relacionada com isso? Para essa situação, vai depender muito da distância que você tem da torre ou do poste, vai depender da emanação eletromagnética, que não dá para ser medida a não ser com aparelhos. Então, e para isso, Feng Shui não vai resolver, não tem cura. É mudar de lá. Já mudei muitos clientes, porque realmente faz mal para a saúde, modifica o padrão de vibração das suas células, causando doenças. Então, para isso realmente não tem cura, é ficar longe. Existe até uma cura, vamos dizer, provisória, mas eu não gosto nem de passar essa cura. Eu falo, olha, faz uma gentileza para o seu bem, para a sua saúde, vai para outro lugar. Pois é, né? Olha só. E vocês, no Feng Shui, você junta nesse seu trabalho a numerologia com o Feng Shui? Por exemplo, o número 9, a simbologia do número 9, como é que é essa relação? Então, o número 9 é o número mais poderoso, o número mais forte dos números Yang. Por exemplo, nós temos os números Yin e os números Yang. Tem o Tai Chi, né? Sim. Que é o Yin, o Yang, o branco e o preto. O número 9 é o mais forte dos números masculinos. Então, ele é duro, resistente e poderoso, assim como o homem. O número 8 é o mais forte do número feminino. Mas para a gente ter o resultado melhor, né? Nas curas de Feng Shui, a gente usa bastante o 9. O 9 também é usado na Igreja Católica, né? Na Igreja Católica, a gente faz a novena, 9 dias. Para os judeus, 18, que é 2 vezes o 9, é Rai, é vida. Então, também é um número bastante forte. Sim. E no Feng Shui, a gente usa também o número 9. Também o número 9. Muito bem. Existe alguma técnica simples que a professora que está acompanhando a gente aí via internet de proteção energética? Também, olha, as pessoas falam, meu ambiente parece que está sendo atacado, ou eu parece que estou sendo atacado. De proteção energética, o que você recomendaria para a pessoa que chega, por exemplo, no seu consultório, vai lá e com essa questão? O que você recomendaria? Bom, existem muitas técnicas. A mais fácil, a mais conhecida, e até por isso eu vou falar, porque muita gente está fazendo errado, é colocar o tal do baguá na porta. É um baguazinho, é um desenho ortogonal com os trigramas na ordem do céu anterior, que é o da proteção, não é o do céu posterior, que é depois da manifestação, é o céu que antecede a manifestação, a colocação, a distribuição destes trigramas no baguá. E ele tem um espelhinho no centro. Para quê? Esse espelho protege a casa. Porém, olha só, muita gente fala, põe um baguá na porta. E todo mundo, pum, põe um baguá na porta. Aí você abre a porta e o baguá foi junto, né? Sim. E aí ele, não, está protegendo a casa. Então, você tem que colocar, sim, o baguá, e pode colocar acima da porta, na parede, que não vai abrir, ela não vai se movimentar. A porta vai abrir. Se você colocar o baguá na porta, não está fazendo nenhum efeito. Você pode até colocar, ninguém está sendo proibido, mas não vai resolver nada. Tem que colocar em cima. Acima. Você falou que tem uma diferença no baguá? Eu não entendi direito. A diferença do céu posterior, e do céu anterior é a localização dos trigramas no baguá.
Entendi, a tá? localização. A localização. No livro tem tudo direitinho. Muito bem. Podemos então transformar um ambiente num ambiente mais harmonioso. Então a pergunta seria assim, como é que a gente pode transformar a nossa casa, o nosso lar, num espaço sagrado realmente? Olha, eu poderia passar aqui dias e dias conversando com você para a gente falar sobre isso. Sim. Mas eu acho assim, que a primeira coisa, você tem que ter um espaço convidativo. Uhum. O espaço convidativo qual que é? Aquele que te convida a entrar. Vamos supor que, ao entrar na sua sala, o sofá está de costas. Isso é comum, normal. Se a pessoa quiser manter, não tem problema nenhum. Ela vai ter bastante dificuldade na vida dela. Bastante. Fica tão simples a hora que ela liberar a resistência dela e mudar o sofá de lugar. Fala assim, simples assim, né? Você muda o sofá de lugar, vamos ver o que acontece. E aí eu sugiro para o cliente desse jeito, bem simples. Se não der certo, você volta, tá bom? Mas experimenta, retira. Põe o sofá lá na outra parede. Abre a porta, da porta de entrada você tem que ver como se o espaço, os sofás e as poltronas, as cadeiras, tem que te abraçar, acolher, receber você. Se você põe um bloqueio tendo um sofá de costas para a porta, diz, espera, não entra. As coisas acontecem por trás. Eu tinha isso na minha casa e eu demorei algum tempo para retirá-lo. Então eu sei muito bem o que aconteceu na minha vida depois. Fica o máximo. E aí a pessoa me liga no dia seguinte, Silvana, deu certo, o cliente me ligou e pagou o que estava me devendo há mais de um ano. Eu fechei um negócio assim. Então, olha, experimenta, Funciona. Depois você me conta. Ah, que legal. E se, por exemplo, a pessoa tem um apartamento e o apartamento tem um corredor? Tem um corredor aí para dar de entrada para a cozinha ou para a sala. Não, uma cozinha na sua direita e a sala na frente. Tem um corredor. Tem um corredor logo logo na frente. Imagina que você é uma mulher e você está entrando nessa casa. A senhora Ti, que é a energia vital, ela entra assim. Entendi. Ela entra alucinada. Ela vai indo. Se tem um corredor na frente, ela vai embora. Ninguém fica nessas salas aqui. Então, normalmente o que pode acontecer, se tem uma porta e ela não vê mais nada, ela só vê o corredor na frente, vai embora. A senhora Ti vai para os quartos e ninguém usa as outras salas. Porque a senhora Ti comanda os espaços, ela é danada. Essa energia vital. E você encontra vários apartamentos que tem um corredor central dentro do apartamento e vai dar de cara pro banheiro. Aí, então, é um problema um pouquinho maior, porque ela vai ter uma perda energética. Provavelmente ela vai ter algum problema de saúde, provavelmente existe uma perda financeira também, dependendo do banheiro onde ele está localizado na casa. Então, essa leitura é tão bonita e é um prazer tão grande hoje eu poder ajudar as pessoas a entenderem e modificarem a vida no lugar que elas estão com aquilo que elas têm hoje. Até porque, depois que arruma, fica tão melhor que fica mais fácil mudar para outro lugar melhor, não é mesmo? Ela poderia, essa pessoa que tem esse banheiro aí, uma cura poderia ser o baguá que você falou lá na porta do banheiro? Isso não resolve, isso não vai resolver. Não vai resolver. Aí depende de onde está esse banheiro, tem toda uma série de considerações. Por quê? Se eu der uma sugestão geral, às vezes não vai condizer com aquele... A pessoa não consegue enxergar. Entendi. Já é difícil colocar a baguá na planta. Você não sabe, elas demoram, as alunas vêm uma, duas, três, não consegui colocar o baguá. Mas é assim, mas é gostoso, é um prazer muito grande. As pessoas acabam aprendendo e acabam reconhecendo. O negócio é você reconhecer, você tomar consciência daquela situação e que você pode modificá-la. E aí vai da sua vontade, né, de mudar, de transformar, se é aquela a sua intenção. Muito bem. Silvana Occhialini, autora desse livro, Feng Shui, o poder de atrair a prosperidade. Nós tivemos aqui o privilégio aqui de
conversar aqui com a Silvana aqui no programa Consciência Próxima. Chegamos já aqui ao final da edição 101. Por favor, Silvana, deixar a sua mensagem para os nossos amigos internautas. Então, a mensagem é que a gente deseja que todos tenham uma vida cada vez melhor. Tudo que a gente puder fazer para a gente melhorar, crescer, evoluir, ajudar. Existem hoje tantas ferramentas, não só o Feng Shui, mas se você fizer tudo com um amor de verdade, esse amor verdadeiro, eu tenho certeza que vai dar certo. Muita luz para vocês. Namastê. Namastê para você, amigo internauta. Obrigado por prestigiar esse programa. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes de amigos, indique, faça um bom proveito desses conhecimentos e vá em busca também desse amor e dessa presença e tornar realmente a sua casa um espaço sagrado. Um beijo de luz e espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!